Olá, pessoal, essa dica que nós vamos falar do eu e do mim. Veja, não só podemos usar essa expressão eu quando for sujeito. E só podemos usar a palavra mim quando não for sujeito. Essa é a diferença. Então vamos lá? Nós temos então uma frase assim, é uma tarefa para mim fazer. Para eu viver é lutar. Para eu traçar uma reta é muito difícil. Enviou uma carta para me ensinar. Nada pode fazer sem eu. Então vamos lá. Qual que é a regra geral? Caso reto, reto. Quando eu falo caso reto, é caso do sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Caso reto. É o caso do sujeito. Então, quando apareceu eu, sujeito, tu, sujeito, nós, sujeito, vós, sujeito. O caso reto só pode ser sujeito. Então, só isso que você tem que lembrar. O eu, obrigatoriamente, tem que ser na frase sujeito. Aí você fala assim, professor, e se eu achar um eu que não seja sujeito? Então, não vai poder usar o eu. Você vai poder usar o me, se não tiver preposição, ou você vai poder usar o mim, se tiver preposição. Não tem outro jeito. Eu é só quando for sujeito. Então, vamos ver frase por frase. É uma tarefa para mim fazer. Então, esta é uma tarefa. Uma frase. Aqui você tem fazer sozinho. Existe uma técnica para a gente achar o sujeito na frase, né? Que eu vou usar aqui, mas não seria essa a regra geral, mas só para facilitar. Quem é que vai fazer sozinho essa tarefa? Claro que quem vai fazer sozinho essa tarefa sou eu. Mim não faz. Quando a gente fala essa expressão mim não faz, a gente tem que ter uma atençãozinha, hein? Porque nós vamos ver frase onde aparece o mim aqui e a frase vai estar certa, hein? Vamos lá. Nesse caso aqui, como ele é o sujeito, então vai ficar para eu fazer. Para eu fazer. Veja, vamos ver a outra frase. Para eu viver e lutar. E na realidade, o que é que nós estamos vendo nessa frase? O que interessa nessa frase é isso, ó. Viver é lutar. Viver é lutar. O que interessa é isso. Aí você fala assim, na minha opinião, viver é lutar. Mas vê que ele está até separado com uma vírgula. Vamos imaginar que não tivesse essa vírgula. Seria analisado da mesma maneira. O que interessa na frase é isso, viver e lutar. Então esse para eu está querendo dizer o quê? Na minha opinião. Então essa palavra aqui é muito mais opinião, tá certo? Do que o sujeito da frase. Então, viver e lutar, na minha opinião. Eu acho que viver e lutar. Eu penso que viver e lutar. Viver e lutar, na minha opinião. Então esse para eu aqui poderia aparecer aqui, ele poderia vir aqui, esse poderia viver, para eu é lutar. Viver é para eu lutar. Viver é lutar para eu? Tá, só que ele não é sujeito. Se ele não é sujeito, não pode ser eu. Tá? Porque nós vimos que o eu só pode ser sujeito. Então você pega esse para mim e vai deslocando para onde você quiser. Ó. Veja, em qualquer posição ele seria o para mim. Porque ele está significando, na minha opinião. A mesma coisa é essa aqui. Ó. Veja, para eu traçar uma reta é muito difícil. O que nós estamos querendo dizer? Traçar uma reta é muito difícil. Mesma coisa, na minha opinião. Se é na minha opinião, isso aqui não é necessário na frase, porque o eu não é sujeito, porque você tem o verbo aqui é, veja, traçar uma reta é o sujeito do é, tá, então ficando correta essa frase, então, traçar uma reta é o sujeito, é muito difícil, na minha opinião. Então, toda vez que você usar o na minha opinião, e aí esse para mim, você pode colocar aqui, traçar para mim uma reta é muito difícil. Traçar uma reta para mim é muito difícil. Traçar uma reta para mim, é muito difícil. Traçar uma reta é muito difícil, para mim, é muito difícil. Veja, porque ele não é necessário na frase, ele só está dando um palpite, eu penso, eu acho. Veja, muita gente acha que essa frase está errada, né? A mesma coisa, ó. A secretária enviou uma carta para mim assinar. Veja, uma carta sem mim assinar, tá. Essa aqui é muito fácil, né? Porque aqui você tem, quem vai assinar sou eu, então essa frase fica muito mais fácil, tá? Sem eu assinar.
O problema é quando você usa o para. Quando você usa uma outra preposição, no caso aqui é o sem, não é difícil a gente usar. O problema é quando coloca o para mim ou para eu. Né? Veja, a mesma coisa, ó, nada se pode fazer sem eu. Veja, nada podes, tu podes fazer nada, claro, sem o pai, sem a mãe, esse eu não é sujeito. Se esse eu não é sujeito, claro, nada pode fazer sem mim. Seria essa a conotação da gente usar a palavra eu e usar a palavra mim. Uma outra coisa, né, todo final de dica a gente dá uma outra dica, né? A gente ouve muitas pessoas falarem assim, ó, esteja aqui, meio-dia e meio. Minha gente, meio-dia, 12 horas. E meia hora. Tá às 12h30. Então esteja aqui meio-dia e meia. Até mais. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.